Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá, produtor, produtora rural que está conectada aqui ao podcast Agrotalk, o podcast Agro da Climatempo. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, jornalista e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar de um tema super importante para você, produtor rural, que está no campo e está preocupado, é claro, com o clima e as projeções para a segunda safra de milho. Após safra de milho frustrante no sul pela estiagem, as atenções agora estão voltadas à segunda safra de milho no Brasil. De uma forma geral, esse desempenho do milho será melhor que em 2021, por conta de sua instalação bem mais precoce? De acordo com a Conab, 15% das áreas já tinham sido semeadas até o fim de janeiro. Vamos entender, então, como que vai ser o clima para esta segunda safra de milho. Hoje a gente vai falar também um pouco sobre o fenômeno Laninha. Até quando esse fenômeno Laninha vai estar atuando sobre o país? Qual a influência dele na agricultura? E também vamos falar sobre a questão do frio chegando um pouco mais cedo aí nos campos para a agricultura. Por isso, meu convidado de hoje é o agrometeorologista Celso Luiz de Oliveira Filho. Ele trabalha aqui na Climatempo, ele é graduado em meteorologia, com mestrado em agronomia, física do meio ambiente agrícola, pela Universidade de São Paulo. Tem vasta experiência na área de geociências e, é claro, vocês já devem conhecer o Celso aqui de muitas lives que a gente promove aqui na Climatempo, então ele vai contar para a gente tudinho hoje sobre o clima para a segunda safra de milho. Celso, obrigado novamente pela sua presença aqui no podcast Agrotalk, é sempre bom receber você aqui. Olá, Ângela, olá a todos, muito obrigado pelo convite, vamos falar aí sobre milho safrinha. Então vamos lá, Celso, eu comentei agora há pouco, né, que as atenções dos produtores rurais estão aí voltadas à segunda safra de milho no Brasil, né? A Conab já informou que 15% das áreas já tinham sido semeadas até o final de janeiro. Agora, para fevereiro, a gente espera que o ritmo dessa instalação seja, claro, um pouco menor por causa do excesso de chuva, principalmente aí para Minas, Goiás, mas a gente tem as áreas do sul do país que também preocupam muito o produtor rural. Celso, como que a gente vê agora essa projeção do clima, essa estimativa de chuva para esse fevereiro e aí ao longo de março? O que você traz para a gente? Olha, Ângela, o ciclo, né, da chuva ele não deve mudar muito em relação ao que a gente viu nos últimos meses, né? Lembrando que nós tivemos uma situação muito distinta no Brasil, né? Uma seca severa, uma estiagem intensa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegou também parte do oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e por outro lado, Norte, Nordeste, os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso registraram chuva persistente acima da média. Esse cenário ele não deve mudar muito agora em fevereiro e também março. A chuva, vamos dizer assim, a gangorra da chuva continua pendendo mais para o norte do país. Então, a tendência é de chuva ainda acima da média em partes do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E com esse agravante que você comentou, do excesso de chuva, por exemplo, em Mato Grosso, se a gente for comparar com janeiro, né, esse fevereiro ele tem menos janelas favoráveis para o trabalho de campo. Lembrando que em janeiro, embora o início de janeiro tenha sido muito chuvoso no centro e norte do país, nós tivemos uma pequena trégua que aconteceu na segunda quinzena do mês, onde o produtor aproveitou ao máximo para colher a soja e instalar a segunda safra. Tanto que, de acordo com o IMEA, né, até o final de janeiro, início de fevereiro, mais de 40% do milho já tinha sido semeado. Isso é muito mais do que o ano passado, que foram um pouco mais de 8%,
e acima também da média dos últimos 5 anos, que é de pouco menos de 30%. Então, o produtor ele aproveitou bastante agora esse final de janeiro, mas realmente a dificuldade é maior agora para fevereiro. Para se ter uma ideia, a diminuição da chuva, né, no centro e norte do país deve acontecer mais para o final de fevereiro, o que faria com que parte aí da instalação final aí do milho, segunda safra, já fosse instalado numa data que é considerada já não é a ideal, né? O ideal é a instalação, pelo menos em boa parte do país, até meados de fevereiro. Depois disso, o risco aumenta por conta da possibilidade de se pegar estiagem, no caso aí de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, a partir do final do outono e início do inverno. Mas ainda assim, Ângela, por que a gente vem falando que o desempenho do milho esse ano vai ser melhor? Justamente por todo o ciclo, né, agrícola que aconteceu bem mais cedo no Brasil. A chuva de primavera, né, em 2021, ela regularizou rápido, não diria até que ela veio antes, mas ela regularizou bastante rápido, e isso fez, naturalmente, com que a instalação da soja acontecesse também rapidamente, e agora puxou, né, a colheita da soja já acontece de forma rápida, mais adiantada, e, por consequência, o milho. É claro que agora o ritmo ele diminui, mas já temos aí quase metade das áreas instaladas, por exemplo, em Mato Grosso, dentro da chamada janela. E aí, nesse aspecto, qual que é o ponto, né? A chuva ela vai prosseguir agora em fevereiro, março, abril ainda tem previsão de chuva, e eventualmente, até o final de maio, ainda podem ocorrer algumas precipitações, embora essas precipitações aconteçam de forma mais irregular. Mas isso eu estou pensando mais aqui, justamente nessa área mais central aqui do Sudeste e Centro-Oeste. E isso é o suficiente para completar o ciclo da cultura, né? Então, por isso que a gente vem falando de uma forma geral, um padrão melhor. Por exemplo, no Mato Piba vale a mesma situação, embora até esteja um pouco mais atrasado por conta do excesso de chuva que tivemos, por exemplo, no Maranhão, mas há também uma expectativa de chuvas postergando aí pelo menos até o início de maio, que poderia ajudar aí o desenvolvimento do milho, mas é claro, né, e aí sempre existe a exceção à regra, né? Quais são os pontos aí que a gente precisa ficar atento no Brasil? Justamente as áreas que já foram penalizadas pela estiagem. Então, pensando em segunda safra, Paraná, Mato Grosso do Sul, áreas do interior de São Paulo, são áreas que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque até choveu um pouco melhor agora entre o final de janeiro e início de fevereiro nesses 3 estados. Atualmente a umidade do solo é alta, é boa para o desenvolvimento agrícola, porém, né, ainda vamos ter o efeito do Laninha, né, até meados do outono. E é muito comum, né, nesses 3 estados, termos aí um espaçamento maior das precipitações entre a segunda quinzena de março e o início de maio. Então, são aproximadamente 60 dias onde, não diria que não vai chover nada, mas a chuva ela começa a ficar um pouco mais espaçada e, eventualmente, você começa a ter problemas associados à estiagem. Então, é claro que, de uma forma geral, o padrão é melhor para o milho do Brasil, mas temos que ficar atentos, sim, em algumas áreas aqui do Centro e Sul, onde sempre existe, infelizmente, por conta do Laninha, nesse caso, mas sempre existe essa possibilidade da chuva ficar um pouco mais espaçada em parte durante o ciclo, durante o desenvolvimento do ciclo dessa segunda safra. Ângela. Sim. O Celso, você apontou uma coisa interessante sobre a região centro-norte do país, porque se a gente falar de acumulados, né, assim, excessivos, né, ou acumulados dentro da média ali na região do centro-norte do país, a gente pensa assim de chuva de 450 milímetros em algumas áreas produtoras de milho, que possa vir a acontecer agora ainda nesse fevereiro. Porém, me chama... Eu penso em chuva e logo eu penso assim naquele tempo nublado, chuvoso, e a falta de luminosidade. Você acha que isso também pode afetar um pouco aí esse desenvolvimento dessa segunda safra de milho nessas localidades que vão ter esse tempo mais nublado e chuvoso? Pode acontecer nas áreas que vão ser instaladas de forma mais precoce, né? Porque aí você pega ainda muita chuva, pelo menos até março, né?
você pega, e chuva que eu quero dizer é justamente isso que você falou, da invernada, não obrigatoriamente acumulados altos, mas uma chuva persistente, falta de luminosidade. Então, nas áreas instaladas de forma mais precoce, sim, esses próximos, vamos dizer assim, praticamente 2 meses, né, vamos considerar aí fevereiro inteiro e março também, devem ser caracterizados por grande quantidade de nuvens. Existem, sim, algumas janelas menos chuvosas, mas, de uma forma geral, o que a gente viu na primavera passada, e a reclamação com relação ao desenvolvimento da soja foi geral, todo mundo falando que a soja estava se desenvolvendo, mas ela estava menor do que o normal por conta justamente da falta de luminosidade. Esse tipo de situação pode, sim, vir a acontecer nas áreas instaladas de forma mais precoce, sim, no centro e norte do Brasil, porque ainda teremos, sim, uma grande quantidade de nuvens, e aí, a partir de abril, né, como é normal, entrando no outono, por mais que você tenha chuva acima da média, dificilmente você tem uma quantidade de nuvens tão grande como no verão. Então, a partir daí, a luminosidade ela começa naturalmente a aumentar. Sim. Então, quer dizer que para essa projeção aqui de fevereiro e março, e falando um pouquinho de abril, a gente tem que ter uma atenção especial para a tomada de decisão, então, para essas áreas mesmo do sul do país. Sim, infelizmente o sul ainda será penalizado, né? Tivemos graves consequências na primeira safra de milho, também a soja agora, a bola da vez, infelizmente, é o Rio Grande do Sul, com a questão do desenvolvimento da soja, que tem problemas aí em função da estiagem, já tivemos perdas na soja do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, e não será muito diferente a situação, não diria assim que a perda seja enorme, no caso aqui do centro e sul do Brasil, pensando em segunda safra. Por que isso? Porque, embora exista, sim, essa previsão de chuva mais espaçada entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de maio, a partir do final de maio, decorrer de junho, até ocorrem algumas precipitações associadas à entrada de frentes frias, de quedas de temperatura mais significativas, e isso acaba aliviando um pouco essa questão da estiagem, ou seja, não é que a gente tem aí uma seca que comece agora em março e não termine mais. Inclusive, a projeção, pensando mais à frente para inverno, é de um centro-sul não tão seco como foi nesses 2 últimos anos. Mas é claro que, em algum momento, a gente deve ter, sim, notícias do Mato Grosso do Sul e do Paraná associadas à diminuição da chuva nessa transição de verão para o outono, Angela. Sim. Você comentou de frente fria, e aí você falou lá adiante, maio, junho. Eu já estou pensando, Celso, no frio, lá no outono. Vamos falar um pouquinho também. Esse frio do outono, ele deve chegar mais cedo que o normal em 2022, porque a gente começa a ouvir falando aí os produtores preocupados com abril agora, porque muito produtor, né, que acessa o site da Climatempo, vai no campo de busca, acessa lá o nome da sua cidade, começa a ver a projeção para daqui 15 dias. O cara já está preocupado se em abril vai esfriar, se vai ter uma geada. E aí era legal a gente comentar aqui sobre esse frio do outono. Ele realmente pode chegar mais cedo que o normal em 2022? Ele chega, Angela, mas assim, o frio chega mais cedo. O abril já deve ter quedas mais significativas de temperatura, mas não obrigatoriamente geadas. Por enquanto, as simulações elas mostram, sim, geadas em áreas mais altas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lembrando que é normal em períodos de laninha termos quedas de temperatura até em pleno verão. Para ter uma ideia, no início de fevereiro já tivemos geada na Serra de Santa Catarina. Então, as projeções, sim, mostram queda de temperatura, mas não a ponto de alcançar áreas produtoras vulneráveis. Por exemplo, a área de milho safrinha do Paraná, do Mato Grosso do Sul, não é o caso. Agora, a partir do final de maio, aí sim, o produtor deve ficar atento à questão de queda de temperatura, o risco de geadas ele começa a aumentar, e aí muita gente me pergunta, mas pode ser igual a do ano passado?
Olha, estatisticamente não costuma acontecer duas geadas, 2 anos seguidos com geadas fortes, só que a questão é a seguinte, no ano passado nós tivemos 3 fortíssimas ondas de frio a cada 10 dias, né, isso chamou muita atenção, foram 30 dias realmente com quedas bem fortes de temperatura. Se esse ano tiver uma queda que seja, você acaba contemplando, vamos dizer assim, essa estatística, não seria um ano tão frio, né, no aspecto de extremo, mas ainda assim você poderia, sim, perder milho, né? Então, o ponto é esse, é ficar atento ao final de maio, a partir daí, né, onde há o risco de geada, só que vale um outro, nessa questão aí que a gente vem falando sobre um desempenho melhor do milho no Brasil, de uma forma geral, esse plantio que vem acontecendo de forma mais precoce, isso também acaba favorecendo na questão de geada. Por quê? Porque no ano passado nós tivemos geada já no final de junho e decorrer de julho. Se o milho tivesse sido instalado no ano passado, no período correto, vamos dizer assim, dentro da janela, muitas áreas de milho já estariam livres desse problema associado à geada. Então, se acontecer, por exemplo, nesse ano, algo semelhante ao que aconteceu no ano passado, você teria menos áreas de milho sendo atingidas. Então, nesse aspecto, né, lembrando que normalmente as ondas de frio elas são mais fortes à medida que a gente caminha aí para o final do outono, início do inverno, normalmente é junho, julho, que ocorrem quedas mais acentuadas de temperatura no Brasil, se isso eventualmente vier a acontecer, menos áreas de milho, somente áreas instaladas de forma realmente tardia seriam atingidas aí pelo fenômeno. Então, tem essa vantagem, vamos dizer assim, do plantio mais precoce. Então, uma boa parte do milho, quando chegar em maio, por exemplo, meados de maio, já vai estar pronto até para ser colhido e sem problemas aí associados a frio intenso, Ângela. Sim, ninguém quer repetir, né, aquelas cenas que a gente viu ano passado, que também até veio, quando você falou de frio, veio fresquinho aqui na minha memória, até a queda de neve que a gente viu acontecendo, né, nas áreas turísticas do Rio Grande do Sul, e também a gente viu muito disso em São Joaquim. Ano passado, realmente, em junho e julho, a gente teve esses registros, foi bastante frio mesmo. Foi, só que é interessante, né, a gente lembra da neve, mas nesse caso, pensando especificamente em agricultura, né, e pensando aqui nas áreas vulneráveis do centro e sul do Brasil, se tiver neve, Ângela, menos mal. Por quê? Porque significa que é um frio úmido, né? Então, existe uma questão que é a pior situação aqui para as áreas produtoras do Brasil, é você ter a entrada de uma massa de ar polar mais seca, né? Que a gente chama de continental, né? Muitas vezes ela até pula a Cordilheira dos Andes ali pelo norte do Chile e avança pelo Paraguai. Essa é a pior situação de todas. Agora, quando você tem justamente ocorrência de neve, isso significa que parte aí dessa massa de ar polar, ela já, digamos assim, ela pisou no oceano, ela acabou ficando um pouco mais úmida, e isso eventualmente diminui a chance de geada. Acaba acontecendo a neve, sim, chama muito a atenção, sem dúvida alguma, mas diminui um pouco a ocorrência dessas geadas. Então, se for para fazer frio, melhor que seja realmente um frio úmido, até eventualmente com neve. Bacana. Então, lembrando para todo mundo que está nos ouvindo, né, que abril será esse período aí mais seco, né, nos 3 estados da região centro-oeste, no sul do Brasil, algo que pode aí comprometer parcialmente o desenvolvimento da segunda safra. Vocês vão acompanhar aqui na Clima Tempo, junto com a gente, através do site e também das lives e aqui do podcast Agrotalk, essas informações à medida que a gente vai avançando os meses aqui de fevereiro, março, abril. E lembrando também, fazendo um resumo aqui do que o Celso acabou de falar para a gente, que a gente tem aí uma projeção que a chuva mais intensa pode reaparecer a partir da segunda quinzena de maio, mas, por outro lado, a precipitação vai prosseguir aí sobre o centro e o norte do Brasil. Celso, vamos falar de Laninha. Está todo mundo sabendo aí que a Laninha ainda está ativa, né? A gente está vendo aí, acompanhando esse fenômeno há bastante tempo, a gente está vendo que ela anda, né, a sapequice que ela anda cometendo nos campos deste país, né, os produtores coçando a cabeça aí, o clima realmente, ano passado, e
foi um ano muito desafiador por causa do clima. Nós entramos em 2022 também com esse clima impactando várias cadeias assim de culturas da agricultura brasileira. O Laninha, a gente pode dizer que ele vai começar agora a perder, se enfraquecer, e vai terminar quando, Celso? Tem 2 pontos aí importantes. A questão dele acabar, né, ele acaba no decorrer do outono. Ele já está nos seus últimos momentos, mas pensando no aspecto do oceano. Por que eu digo isso? Porque é natural a gente ler artigos, notícias falando o fenômeno Laninha acabou. Muitas vezes ele acaba no oceano e não significa que na atmosfera, a atmosfera ela já vai reagir a esse término no dia seguinte. Não é. Sim, não é uma virada de chave, né, Celso? Não vira tão facilmente. Eu faço isso analogia sempre com você fervendo água na chaleira, né, o fogo, vamos pensar assim, é o oceano, pensando no El Niño, né, no aquecimento do El Niño. O fogo é o oceano e a água na chaleira é a atmosfera. Se você desliga, apaga o fogo do fogão, a água ainda continua movimentando por um tempo na chaleira. E para o Laninha a mesma coisa, ou seja, se você acaba, entre aspas, com o Laninha acaba, você ainda tem algumas semanas, eventualmente até alguns meses, onde você enxerga ainda a presença do fenômeno na atmosfera. Então, por isso mesmo, pensando nesse ciclo úmido, por mais, assim, até quase final do outono, ainda vamos perceber um pouco do efeito do Laninha, tanto que a projeção trabalha aí até o final desse primeiro semestre, com chuvas mais concentradas no norte e nordeste do Brasil. Quando chega o inverno, aí sim a gente vai ter uma novidade. A novidade é uma chuva mais organizada sobre a região sul, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nesses 2 últimos anos, mesmo meados do ano passado, que a gente teve um breve período de neutralidade, o centro e sul do Brasil sofreu muito com a estiagem, é bem característica do resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Esse ano não, esse ano as simulações já reagem de uma outra forma, elas não que indiquem chuvarada, longe disso, não é o caso, mas já indicam pelo menos um inverno mais úmido no centro e sul do Brasil. Isso é o primeiro efeito que a gente pode falar do término do Laninha. E esse fenômeno, outro ponto importante também para a gente falar, né, muitas pessoas perguntam, poxa, mas esse Laninha não é tão forte quanto o do ano passado, e por que ele está provocando mais estragos? O problema não é a intensidade, o problema é a persistência. Se você tem 2 anos seguidos de Laninha, as perdas no sul costumam ser maiores, por exemplo, pensando aí nessa questão da estiagem. Então, se você pega, por exemplo, entre 2010 e 2012, que foi também um período longo de Laninha, o segundo ano penalizou mais a safra da região sul. Mesma coisa aconteceu entre 2007 e 2009. Enfim, há uma correlação entre essa questão da persistência do fenômeno e a questão do desenvolvimento, do desempenho agrícola. Então, é mais do que intenso, mais do que intensidade, muitas vezes, né, quando o produtor pensa, esse Laninha vai ser forte, fraco. Primeiro ponto, é o primeiro ano, é o segundo ano, é isso que a gente precisa olhar. Quando você tem um resfriamento realmente persistente, a situação costuma ser, infelizmente, mais complicada. Então, temos aí um Laninha que já está próximo do seu término, termina agora no decorrer do outono. Vale salientar que ainda durante uma boa parte desse primeiro semestre vamos perceber a presença ainda do fenômeno, e aí sim, no inverno, né, de 2022, aí a gente já pode falar realmente em algumas mudanças, como essa, como eu comentei, do aumento da frequência de chuva no Rio Grande do Sul ou na região sul como um todo. Isso é uma boa notícia para o produtor que está ouvindo a gente, né, que está aí apreensivo, né, com esse impacto do Laninha nas áreas dele no sul do país, né, no Mato Grosso do Sul, mas principalmente no sul, que a gente vê um problema muito, né, grave em diversas culturas atingidos pelo fenômeno, pelo clima como um todo. Isso realmente é uma boa notícia para o produtor.
Mas também tem a questão, Celso, que tem uma especulação aí agora em torno do aparecimento de um possível El Niño no segundo semestre. O que você recomenda? Cautela para tomada de decisão? Isso pode acontecer? Cautela. Cautela, assim, em que aspecto, Ângela? Uma coisa que as previsões já mostram, aí a gente adiantando mais para o segundo semestre, é que a gente vai ter uma primavera mais chuvosa no sul, no segundo semestre. Mesmo que não venha a ter El Niño, né, a temperatura do Pacífico, em alguns momentos, durante o segundo semestre, ela deve ficar um pouco mais alta do que o normal. E isso ajuda a organizar frentes frias mais úmidas sobre o centro e sul do Brasil. Isso seria uma boa notícia, pensando aí no desenvolvimento do milho, pensando ainda em inverno, né, essas chuvas previstas melhores também são boas para culturas de inverno, eventualmente para aumentar o nível dos reservatórios para a irrigação do arroz durante o verão, mas eu recomendo cautela pensando especificamente em El Niño. Por quê? Porque a gente vive uma situação agora nos últimos anos onde tem sido mais difícil, vamos dizer assim, termos El Niño em relação à Laninha. Existem alguns períodos no Oceano Pacífico que você percebe maior frequência de um fenômeno ante a outro. E agora a gente está no que a gente chama de fase fria, ou seja, está mais fácil termos laninhas do que El Niños. Então, nesse aspecto, por conta justamente disso, até simulações na década passada, pelo menos em 3 oportunidades, nós tivemos previsões de laninha, de El Niño, de aquecimento, que não se confirmaram, né, justamente por conta dessa fase que a gente vem vivendo. Então, a recomendação é de cautela, mas o produtor ele vai perceber, tanto no inverno como na primavera, a chuva mais concentrada, mais persistente sobre a região sul, e aí já é possível também projetar o que a gente deve ver para o centro e norte do país. Lembrando que esse ano agora que passou, a chuva regularizou muito rápido, né? Já a partir de outubro ela regularizou em boa parte do Brasil, e esse ano de 2022 já não vai ser tão assim, justamente porque se a chuva vai ficar um pouco mais concentrada no sul, significa que ela vai demorar um pouco mais a regularizar no centro e norte do país. Não significa, e acho até muito precoce falarmos em grande atraso do plantio no Brasil, não diria isso, mas é bem provável que o ritmo de instalação, né, da primeira safra durante a primavera não aconteça no mesmo ritmo que aconteceu esse ano, até lembrando que em 2021 tivemos recorde, né? O plantio de soja, por exemplo, em Mato Grosso nunca aconteceu tão rápido como aconteceu em 2021, então não é de se esperar mesmo que a gente consiga ter um desempenho tão bom assim em 2022. Mas esses são alguns pitacos, vamos dizer assim, alguns destaques, né, que a gente deve observar aí no segundo semestre de 2022. Sim, por isso que é tão importante, né, Celso, a gente ter um acompanhamento meteorológico, né, o produtor rural, para realmente estar junto com o agrometeorologista, acompanhando essas mudanças que vão acontecendo, né, com o fim da laninha, como que o clima vai se comportar depois do fim desse fenômeno, né, que estava atuando aí nos últimos 2 anos. Então, é sempre importante a gente ter esse acompanhamento, né, para estar ali ajustando o planejamento do início de plantio, do desenvolvimento da cultura e também da colheita e já preparando para um próximo plantio. Então, é super importante ficar assim de olho, ter cautela, é claro, para a tomada de decisão, mas acompanhar aí as projeções meteorológicas. Celso, eu queria saber de você a respeito da onde vai chover intenso, né, nos próximos meses. Quais são os locais, assim, o que o prognóstico está indicando? Eu sei que você todo dia ali está convivendo com os prognósticos e os modelos matemáticos de previsão. Aonde que você está apostando as suas fichas, aonde vai chover de forma bastante intensa nesses próximos meses, que deve acender aí um alerta do produtor rural no campo? Olha, Ângela, vamos lá. A bola de cristal fala o seguinte, na realidade, assim, a gente já vem observando isso. Onde que as chuvas vão ser mais fortes? Por exemplo, agora no decorrer de fevereiro, as maiores anomalias, ou seja, a chuva ficar acima da média, né, histórica, isso vai ser bastante perceptível em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
e também no estado do Pará, né? Pensando em áreas produtoras, esses seriam os estados produtores com maior desvio de precipitação agora no decorrer de março. De fevereiro. Né? Em março, é interessante porque já não há, embora a chuva continue acima da média na porção norte do Brasil, mas pelo menos Goiás, Minas Gerais, já não há uma expectativa de desvios tão fortes, ou seja, a precipitação até fica acima da média, mas não chega a ficar extremamente acima do normal. Mas, por outro lado, né, Mato Grosso e Pará ainda permanecem sob chuva bem acima da média, principalmente áreas da 163, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta devem ter precipitação bem acima da média, e em abril, essa chuva mais forte do que o normal, ela fica mais concentrada no Pará. Ou seja, a gente vem falando de chuvas cada vez mais ao norte, e isso é comum. À medida que vamos caminhando aí para o final do verão e início do outono, os sistemas, né, que trazem chuvas mais intensas aqui principalmente para o norte e nordeste do Brasil, eles começam a migrar, né, na direção do hemisfério norte, e aí, por consequência, a chuva ela vai diminuindo, começando aqui por Minas Gerais e Goiás, depois diminui um pouco mais em Mato Grosso, e somente o estado do Pará, por exemplo, em abril, deve ter chuva bem acima da média em relação à média histórica, né? E o interessante é justamente o que acontece, por exemplo, em maio, né, que eu até comentei isso da entrada das quedas de temperatura, da entrada de frentes frias mais fortes. Justamente em maio é o primeiro mês onde há uma previsão de chuva acima da média em parte da região sul. Lembrando que não que tenhamos aí um maio chuvoso, né, com muitos dias de chuva. Muito provavelmente essa precipitação vai ficar mais concentrada no final do mês de maio, mas é uma mudança em relação ao que a gente observa aí até abril, né? Muda a chave, muda a posição, vamos dizer assim, da gangorra. Ao invés de chover mais intensamente sobre a porção norte do país, começamos a ter aí precipitações mais fortes na porção sul. Ok, então para fazer um resumo aqui do que a gente fez aqui nesse bate-papo de hoje, nós temos aí o Laninha já alcançando a sua maturidade e já tem prazo para acabar. Evite você, produtor rural, especulações em torno do aparecimento do El Ninho nesse segundo semestre. Aqui a Climatempo, o Celso que está aqui com a gente, recomenda cautela com a tomada de decisão em relação ao El Ninho. Vamos aqui ficar de olho nos prognósticos de clima. Você está bem informado aqui na Climatempo a respeito dessa informação. A gente vai continuar acompanhando aí essas informações, esses prognósticos. E, é claro, para terminar aí o que o Celso nos contou, o frio do outono deve chegar mais cedo que o normal em 2022, o calor ficará acima da média entre norte e nordeste, áreas que receberão aí chuva abaixo do normal no trimestre. Celso, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotalk. É sempre muito bom ter você aqui comigo, trazendo esse conhecimento, essas informações diretamente para o produtor rural brasileiro. É a nossa forma de se comunicar diretamente da cidade com o campo. Exato, Ângela, eu agradeço pela oportunidade, e é exatamente isso, né? O nosso papel aqui é justamente traduzirmos aí todos esses números, todas essas informações que aparecem na previsão do tempo, na previsão de clima para o produtor, para ele justamente ou potencializar os lucros, né? E quando, infelizmente, isso não é possível, mitigar, diminuir justamente eventuais perdas. Então, eu adoro realmente participar justamente desses momentos de podcast, de entrevistas. Justamente esse é o momento que a gente pode avaliar a situação e trazer informações aí mais fáceis, eventualmente, de serem digeridas e para tomada de decisão do produtor. Muito obrigado. Obrigado, Celso, e você, produtor, que nos ouve todo esse bate-papo aqui com o Celso Oliveira hoje, também vai estar disponível em formato texto lá no canal de notícias da Climatempo, o Agroclima. Então, você pode ir lá digitar www.climatempo.com.br/agroclima. Lá você vai ver 2 matérias em texto falando sobre tudo referente ao fim do Laninha,
sobre o frio do outono que deve chegar mais cedo e essas projeções para a segunda safra de milho. Celso, fica mais um pouquinho aqui comigo, porque hoje nós vamos estrear aqui no podcast Agrotalk o quadro Alô Produtor. É um espaço para que o agricultor brasileiro faça uma conexão com a cidade. Fale um pouquinho sobre ele, o que ele produz no campo, suas dores, dificuldades, vitórias e, é claro, também vai contar um pouquinho para a gente como que o clima tem impactado nos trabalhos do campo. A convidada de hoje é a produtora Patrícia Vione. Alô, produtor! Olá, eu sou a Patrícia Vione, produtora rural em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde eu e a minha família nós produzimos soja, né, para comercialização e milho para o consumo animal, né, além de produzir alimentos para nossa subsistência. E essa safra, Ângela, ela está sendo muito desafiadora, porque nós estamos enfrentando aí uma das piores estiagens, né, dos últimos tempos. E, inclusive, São Gabriel, ela decretou situação de emergência, né, por causa da seca. Mas, por enquanto, aqui para nós, as perdas mais significantes foram da nossa lavoura de milho, né, que nós perdemos 100%, não podemos colher nada, né, devido à falta de chuva. E nos talhões de soja precoce, que já estão amadurecendo e vão ter uma produção bem abaixo do esperado, né. Mas além aí de prejudicar as lavouras, a seca também limitou bastante, né, a disponibilidade de água potável para o consumo da família. E, inclusive, várias famílias aqui do interior de São Gabriel estão recebendo água potável de caminhão-pipa. E também o que nos preocupa aqui é o nível, né, da barragem do Rio Vacacaí, a VAC 4, que fica aqui nos fundos da nossa casa. Ela represa água, né, para consumo da população aí do município, da cidade, né, e além de irrigar aí muitas lavouras de arroz do nosso município. Então, o que nos preocupa também aqui, daqui para frente, é que fevereiro e março, né, normalmente são os meses que tem um menor volume de chuva aqui na nossa região, né? Então a gente tem medo que essa estiagem ela se prolongue, né, por mais 2 meses. Mas a gente ainda tem esperança que tenha um aquecimento do Atlântico aqui, que a gente conta muito com as pancadas de chuva aí que vem da umidade do Atlântico Sul aqui. E que essa chuva ganhe força, né? E que as lavouras que ainda não estão amadurecendo, no caso, que elas estão florescendo e estão no enchimento de grão, elas tenham maior produtividade, né? Se vier mais chuvas agora nos próximos dias, um mês aí. E também que essa chuva ajude a manter o nível dos reservatórios, né? É isso, muito obrigada para você que está aqui conectado com a gente ao podcast Agrotalk. Eu vejo vocês no outro episódio. Tchau! Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.